Olá pessoal, então hoje vou mostrar mais uma funcionalidade do Google, aqui dentro do Google Drive ainda. Vamos continuar então trabalhando com a criação de formulários, né? Eu só queria mostrar antes então que a gente pode organizar, né, as nossas pastas dentro do Google, criando pastinhas específicas. Eu criei aqui duas pastas, né? Na verdade 3 pastas, uma pasta de MC e dentro dela uma pasta chamada pesquisa, né? Então eu consigo visualizar todos os meus documentos criados dentro dessa pasta, né? Essa pasta ela também pode ser compartilhada com outras pessoas, mas nesse momento ela está só disponível para mim, né? Eu criei dentro da pasta de trabalhos recebidos, ainda não criei nenhum documento, só para mostrar. Mas dentro das outras pastas eu já tenho formulários e tenho documentos no formato de doc do Word, tá? Como é que a gente entra então para criar formulários, né? Tem as opções básicas do Drive aqui, Docs, planilhas e apresentações, e tem a opção Mais, onde temos formulários do Google, né? Dentro dessa, ao clicar nessa aba, então, ela abre um template onde nós vamos, então, criar, dar início à criação do formulário. Então, se eu tenho um questionário de pesquisa, né, com professores, se eu quero nomear assim, né? Aí eu determino o objetivo desse questionário e começo a elaborar as minhas perguntas. Basicamente, nós vamos trabalhar com esses recursos aqui: adicionar pergunta, importar pergunta se eu já tenho algo criado, vou adicionar título e descrição, né? Se eu quero dar um título, dados de identificação. Então eu crio aqui essa seção e eu posso mover ela, né? Boto as perguntas para cá, coloco a identificação aqui, escrevo uma descrição, né? Basicamente eu vou utilizar esses ícones aqui para criar o meu questionário. Assim como eu posso criar a seção. Então, a primeira seção é a parte inicial do meu questionário e aqui eu já criei a outra seção que é dados, vamos chamar dados escolares aqui, né? Então eu criei essas duas seções no meu questionário, né? Então tenho aqui com seção 1 e seção 2, né? A parte de dados de identificação e a parte de dados escolares, tá? E aí então eu posso determinar desde formação, né? Qual sua formação, licenciatura, bacharelado, né? Bacharelado ou, né, outras opções. Então eu escrevo aqui e tenho duas seções nesse meu formulário. Como é que isso aparece então para a pessoa que vai olhar depois? Depois ela vai começar pelos dados de identificação, né? No caso eu não coloquei nenhuma pergunta aqui ainda na opção de dados de identificação. Vamos criar uma aqui então rapidinho. Na pergunta da seção 1, eu quero adicionar a pergunta: qual é o seu e-mail, né? Porque eu estou querendo criar dados de identificação nesse primeiro momento, nessa seção 1, né? Aí a pessoa escreve e também posso ter dentro do qual é a sua faixa etária, né? Vamos botar de 18 a 21 anos,
de 21 a 25 anos, 25 a 30 anos, mais 30 a 35 anos, mais de 35 anos, tá? Então, coloquei essas opções aqui, só para a gente visualizar. Eu volto aqui para visualizar. Agora, nos dados de identificação, então, na seção, né, aparece essas perguntas, né? Qual sua faixa etária e qual sua... Passando para a próxima seção, respondida ela, eu vou para os dados escolares. Então, veja que ela criou aqui. Eu posso tornar essas sessões obrigatórias, né? Então, se o aluno ou se o usuário, né, que eu quero que ele responda obrigatoriamente essa pergunta, ele só vai passar para a próxima após fornecer essa resposta, certo? Então, quando são perguntas bem importantes que você precisa, a resposta é importante que você marque como obrigatória, tá? Então, aqui eu só queria mostrar rapidamente, né, como criei o questionário, mas eu quero voltar aqui, então, dentro do meu Drive, né, para mostrar duas questionários que eu já tinha elaborado, né, que eu criei a identificação, personalizei ela em termos de design aqui, fiz coloquei um tema, né, escolhi um tema e fiz algumas questões aqui de diferentes formas, né, identificando os dados iniciais, na forma de opções de múltipla escolha, né, o tempo escolar, o nível de ensino em que atua, com a opção de marcar mais de uma opção, né, com caixa de seleção, a função do professor dentro da escola, né, então só para mostrar algumas possibilidades para vocês. Como que a gente faz, então, para enviar esse formulário para essas pessoas? A gente vai clicar no botão enviar e a gente vai escolher se quer coletar por e-mail essa informação. Eu vou colocar o e-mail da pessoa que eu quero mandar, ou se eu quero copiar esse link que foi gerado aqui e mandar depois para ela por e-mail. Então, eu copio esse e-mail, esse link e compartilho. Ou se eu quero inserir esse dado desse formulário dentro de um blog, dentro de uma rede social ou dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, eu copio esse link gerado e compartilho, tá? O que é bem interessante aqui também, ó, nesse botão enviar, ele me permite adicionar colaboradores, né? Como nós estamos editando, essa é uma informação bem interessante de fazer. Você pode, então, compartilhar com o e-mail de um colega ou com o meu e-mail e notificar essa pessoa para que ela tenha a possibilidade aqui de editar e de auxiliar na elaboração desse material, desse formulário. Então, você compartilha com o seu colega, com a sua professora, e ele recebe automaticamente essa informação de que esse questionário foi criado e você pode chegar lá e ajudar na editoração desse formulário, tá? Então, essa é uma característica bem importante para nós que estamos editando e para que vocês realizem essa atividade de prática extensionista em colaboração com um colega, né? Então, nesse momento, eu gostaria que vocês criassem um formulário, né, para, conforme proposto lá no Challenge 3, que vocês compartilhassem, então, com o seu colega, né, usando esse recurso aqui de compartilhamento, e após, então, compartilhasse também comigo, para que eu possa verificar e depois fazer sugestões ao questionário de vocês antes de nós encaminharmos a versão final para os professores lá na escola ou para os alunos, certo? Então, essa é a tarefa de hoje, né? Espero que vocês
explorem ao máximo as funcionalidades, né, existentes dentro do Drive, façam uma versão, nomeiem o arquivo e enviem para o link lá no Google, lá no Moodle, para concluir a tarefa, ok? Até breve, beijo!